Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos, tá? Vamos ter um pequeno resumo aqui sobre os verbos. Bom, o que é um verbo, né? O verbo é uma palavra que indica ação, estado do ser, tá? Fenômeno da natureza, certo? Bom, na ação, vamos ver um exemplo. Comi muita rapadura. Comi, tá? Eu coloquei em vermelho aqui para que vocês pudessem entender. Comi. Quando eu estou comendo, tá? Caminhando, cantando, eu estou, né? Fazendo o quê? Uma ação, certo? Então, comi é um verbo, do verbo comer, tá? Olha o R, comer. Bom, o estado do ser, vamos ver um exemplo. Maria está alegre. Como Maria está, né? Ela está alegre. É o que? É o estado dela, como ela está se sentindo hoje, certo? Então, está é um verbo, certo? Fenômeno da natureza. Exemplo: choveu em cima da minha cama. Choveu, do verbo chover, certo? É um fenômeno da natureza. Então, esses, né, o comi, o está e o choveu, são verbos, tá, pessoal? Vamos continuar, então? Então, agora nós vamos ver a flexão dos verbos, tá? Bom, os verbos se flexionam em pessoa. O que significa isso? Pessoa. As pessoas do discurso, aquelas pessoas que falam, tá? Aquelas pessoas que ouvem, certo? Então, nós vamos ver. As pessoas, elas podem estar, né, no singular, que aí vai ser a flexão de número. Elas podem estar no singular. Quais são as pessoas do singular? Primeira pessoa do singular, eu, certo? Ó, primeira, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, tá? Então, depois eu vou falar sobre os verbos que estão aqui, vamos lá. Então, pessoa do singular, né? As pessoas do discurso, as pessoas verbais, certo? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, tá? Bom, depois também, né, se flexiona quanto a pessoa, o verbo se flexiona quanto a pessoa no plural, tá? Primeira pessoa do plural, não seria aí a quarta pessoa, é a primeira pessoa do plural. Nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Tá? Então fica, quando a gente vai fazer as conjugações do verbo, certo? Vai ficar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu vou pegar um verbo e vou conjugar todo, né, nessas pessoas. Bom, aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam, tá? Então, aqui eu conjuguei o verbo amar, que está no presente, que isso a gente vai ver depois, tá? Dando continuidade ainda na flexão dos verbos, tá? Nós vamos ver o número, certo? Que é singular e plural. O que acontece aqui quanto ao número? Ele precisa, o verbo precisa, né, concordar com o sujeito. O que significa isso? Vamos a um exemplo. Nessa frase, Pedro correu para casa. Onde está o verbo? Correu, né?
O verbo é correr, está aqui. Esse verbo é um verbo de ação, correr, tá? Ação. Ele deve concordar com quem? Quem é que foi que correu? Pedro. Pedro é o sujeito da nossa frase. Então, como Pedro está no singular, certo? O verbo tem que estar no singular também. Não poderia ficar assim, Pedro, corremos. Não, né? Por quê? Porque Pedro, ele, né? O Pedro corre, né? O Pedro correu. Então, o verbo está concordando com o sujeito da frase, que é Pedro. Pedro correu para casa. Tá, pessoal? Voltando aqui então, pessoal, no outro vídeo, né, vocês tiveram um exemplo então no singular. Agora nós vamos um exemplo da flexão de verbos, né, no número, no plural. Vamos lá. Pedro e José correram para casa. O que aconteceu agora aqui? Eu tenho, né, dois sujeitos aqui, que é Pedro e José. Eles que estão fazendo, né, a ação de correr. O que acontece? Como eu tenho dois aqui, está no plural. São quem? Eles, né? Representamos por eles, que são as pessoas verbais, o que a gente viu anteriormente. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso concordar o verbo com esses dois sujeitos, certo? Então, tanto faz se eu falar Pedro e José ou eles, o verbo vai ficar correram, porque eles correram, tá? Para casa. Permanece o verbo de ação, né? Mas mudou agora por quê? Porque agora ele está no plural, tá, pessoal? Vamos continuar então, pessoal, que os verbos, né, tem bastante coisa para a gente falar. Mas assim, claro, muita coisa ainda a gente não vai ver esse ano, né? Nós precisamos conhecer bem os verbos até para a gente poder achar eles nas frases, né? Então, vamos lá. Bom, flexão do verbo agora com o tempo, tá? O que é a flexão de verbo com o tempo? As ações, né, os fatos que acontecem, eles acontecem em um determinado tempo, né? Bom, por exemplo, pode acontecer hoje alguma coisa? Pode. Vamos continuar com o verbo correr que a gente tinha visto anteriormente. Quando está acontecendo no presente hoje, tá? Agora, nesse momento, certo? Nesse momento que eu estou falando aqui, eu posso dizer que eu corro. Tá? Vou só usar a primeira pessoa aqui para a gente conjugar o verbo. Eu corro nesse momento, no presente. Depois nós temos o quê? O pretérito, né? Ou o passado. Alguma coisa que já passou, mas pode ter passado há pouquinho tempo, mas já é passado. O que eu falei no início desse vídeo já é passado, já faz parte do pretérito. Aqui a gente vai ver só o pretérito como passado, mas ele tem umas divisões, tá? Ele se divide em pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito. Mas isso, por enquanto, a gente vai deixar quietinho. Então, pretérito passado, tá? Vou conjugar o verbo correr no pretérito. Eu corri, certo? Eu corri. Já aconteceu. Depois, nós temos o futuro. O futuro também ele tem duas divisões, tá? Que é o futuro do presente, que aconteceu, né? Que vai acontecer daqui a pouquinho, e o futuro do pretérito, que aconteceu anteriormente. Então, futuro, que ainda vai acontecer, tá? Eu correrei. Eu correrei. Futuro vai acontecer. Então, eu sempre costumo dizer assim, ó, a gente pode notar, né, por nós. Se eu estiver aqui, é presente. Se eu der um passo para trás, já é passado. Se eu der um passo para frente, já é futuro, tá? Então, o que nós falamos no início desse vídeo é passado, o que eu estou falando agora é presente e o que eu vou falar daqui a pouco é futuro. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, vocês têm bastante
exemplos, né, nos materiais de vocês, tá? Até mais!